Senhores, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores. O Instituto Norte de Juiz de Fora tem o imenso prazer de receber 3 professores de alto nível e que nos contemplarão com 3 palestras extremamente importantes. O primeiro palestrante é o professor Rogério Tchada, que dispensa qualquer apresentação, porque é um dos professores mais conhecidos pelo Brasil todo. Todos conhecem o professor Tchada. Ele é professor de História, naturalmente, e é autor de vários livros, inclusive acho que a única biografia da Imperatriz Dona Teresa Cristina. É com ele que eu aprendi muitas coisas. Para já agradecer ao professor por ter atendido o nosso convite. O segundo palestrante é o professor Gastão Reis, que também, todos os 3 professores dispensam qualquer apresentação. O professor Gastão Reis é também extremamente conhecido no país e hoje, inclusive, estamos ajudando a lançar um livro que é A Falência da República. O terceiro professor é o autor do melhor livro sobre a bandeira do Brasil que eu conheço. É o professor Luiz Pontes, que também nos brindará com a terceira conferência. Então, gostaria de convidar o professor Tchada, que é o primeiro conferencista. Professor, bom dia a todos. Falar do professor mesmo, do programa, está certo. Se houver alguma deficiência auditiva provocada pela minha fala, só por favor, comuniquem que é fácil usar o aparelho sonoro. Eu agradeço a presença de todos nesse evento e, sobretudo, o convite que é muito formulado pelo Dr. Johannes, presidente do Instituto Monarca de Juiz de Fora, e pelo meu particular amigo também, Jean Menezes Carlos, e na condição de intercâmbio do movimento monarca no Brasil, o mais antigo monarquista afiliado do Brasil. Eu estou ligado ao movimento monarca desde a minha infância, que, embora os senhores possam acreditar que não conheço, eu já fui jovem também. E aos 14 anos ingressei no movimento monarca em 1944, e aí permaneço até hoje fazendo o que é possível em prol da monarquia como forma de governo ideal. Não é apenas a Casa de Bragança, ou a Casa de Windsor, ou a Bernadotte, ou a Bourbon, ou a... Não. A monarquia como forma de governo é a melhor que existe, tem sido dito por vários grandes autores internacionais, inclusive da própria. Diretamente falando a respeito da palestra que eu vou fazer, o tema proposto é um tema que os senhores vão de por ver que impossível é colocar uma tonelada numa caixinha de 100 gramas. Ou seja, falar para aparecer para filmar, perfeito. Está bem assim? Como eu dizia, é colocar uma tonelada numa caixinha de 100 gramas. Explicando melhor a proposta me feita para falar sobre a grandeza do Brasil no século XIX, com antecedentes do século XVIII. Falar sobre isso é uma tarefa praticamente impossível, mas vamos tentar resumir e dar enfoque dos tópicos principais para que não haja dúvida alguma. E se os senhores tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que, por favor, façam quando terminarem de falar
porque senão fica muito interrompido e nosso tempo já é exíguo e ficaria bastante difícil para o desenvolvimento. Mas não me furtarei a responder o que for necessário. Como antecedentes, o que nós podemos falar é sobre a Revolução Francesa e todas as tragédias que ocorreram em decorrência dela mesma e que foram explanadas, foram geograficamente expostas por Napoleão Bonaparte. Os 5 tópicos históricos que nós vamos ter que abranger forçosamente como antecedente que nós temos que falar, aquele aspecto inicialmente político que Napoleão transmite da Revolução Francesa, pondo fim ao que ele chamou de absolutismo em benefício da liberalização da comunidade política. Eu estou resumindo, caso alguém tenha dúvida posterior e me pergunte. Então há um choque ideológico entre o absolutismo e o liberalismo. Economicamente, nós vamos encontrar a transição do mercantilismo com todas as suas escolas, metalistas, hispânicas, etc., fiduciárias e tudo mais, que nós não vamos descer a detalhes. Então há um choque entre o mercantilismo e o próprio liberalismo decorrente da Revolução Industrial do século XVIII, proclamada por Adam Smith, que é o liberal capitalismo. Então esse choque é extremamente belicoso, de difícil até assente naquela ocasião. Socialmente, nós temos o choque constante entre as ideias libertárias, democráticas e igualitárias proclamadas por Rousseau contra a hierarquização de valores aí característica do antigo regime. E, culturalmente, o que nós vamos encontrar aqui é um aspecto bastante curioso, é a libertação e divulgação dos princípios filosóficos e religiosos, até então considerados meramente dogmáticos e herméticos da Igreja e da própria cultura filosófica. Agora vem a quebra, evidentemente, da hermenêutica, que permite um apuramento dos estudos dessas duas facetas. Isso vai ser preconizado até por Ditley, que vai se opor ao pensamento do próprio Spinoza. Então, há uma abertura nesse sentido, embora Spinoza tivesse lutado contra isso, como nós sabemos, não vamos descer nesses detalhes. Religiosamente, nós vamos encontrar a quebra do poder temporal da Igreja, às vezes, muitas vezes, sujeito ao poder do Estado. Nós, inclusive, no Brasil, como tem que citar daqui a pouco, nós temos o poder da Igreja sujeito ao poder temporal, através do beneplácito imperial, tudo isso no artigo 5º da Constituição de 24, todo mundo pode ler, vai entender exatamente esse aspecto. Essa parte que nós estamos falando aqui foi divulgada, como eu já disse e repito, por Napoleão Bonaparte, através do expansionismo das guerras napoleônicas, que foi o expansor, que foi o divulgador das ideias pregadas pela Revolução Francesa. Tudo isso vai atingir a todo o mundo ocidental, pelo menos. Se não chega até o Oriente, pelo menos o mundo ocidental vai ser atingido por essas ideias preconizadas pela Revolução Francesa e divulgadas por Napoleão Bonaparte. Agora nós passamos diretamente para o Brasil do século XIX, mas como decorrência de toda essa semente plantada que eu acabei de citar por alto aqui. Quando é que essa semente começa a germinar no Brasil? Exatamente com a chegada, o advento da família real portuguesa em 1808. Alguns livros falam da transmigração de 1807, eu mesmo tenho um livro nesse sentido que eu falo sobre isso, claro, porque começa a navegação portuguesa em novembro de 1807, que vai atingir o Brasil, na história do Brasil, em 1808. Se nós pegarmos alguns livros, não digo todos, alguns livros portugueses, eles falam na transmigração de 1807, e nós falamos na transmigração de 1808. Sim, porque entre 7 e 8 é uma questão cronológica superficial, sem importância alguma. Para nós começa, na verdade, essa transformação da história do Brasil em janeiro de 1808, quando aqui aporta o príncipe Dom João e a família real.
dividido, uma parte chega na Bahia, outra parte chega no Rio de Janeiro, não vamos descer nesses detalhes. Dou apenas uma informação curiosa que poucos sabem, isso eu garanto que poucos sabem. Qual o primeiro navio que chegou ao Brasil em 1808? Muito pouca gente sabe isso. Eu tive uma dificuldade imensa, mas consegui apurar a realidade. Um brigue chamado Três Corações, que aportou em Pernambuco. Como é que eu descobri isso? Eu pesquisei profundamente isso e tive que ir até, isso é uma curiosidade que eu já estou contando, estou perdendo tempo aqui falando disso, mas é curioso. Eu tive que ir até as atas do governo de Pernambuco, porque o que me causou estranheza é quando a gente estuda a história do Brasil e vê que a esquadra de Dom João, ao chegar ao Brasil, defrontou-se com um navio português que lhe levou água fresca, verduras e frutas. E aquilo me despertou uma curiosidade que talvez não tenha despertado outra. Como é que esse navio, no meio da imensidão do oceano, iria encontrar uma esquadra de Dom João? Não é possível isso, uma coincidência muito grande, conheço, quase como acertar na loteria esportiva. E eu comecei a pensar, e como é que ele levou frutas frescas? Ele sabia onde ele estava indo. Ele levou fruta, água fresca, verduras, coisas que estavam carentes na esquadra. Mas eu comecei a pesquisar e vi que esse navio, que foi ao encontro de Dom João, foi o primeiro que chegou nas vésperas da Pernambuco, em perfeitas condições de navegabilidade. E o governador de Pernambuco, então, sabendo do que se tratava, carregou o navio com essas frutas, etc., verdura, e disse: volte ao encontro da armada, porque ele era o único que sabia a rota. Quando eles saíram de Portugal, sabiam a rota ser traçada. Então ele sabia a rota que vinha a esquadra real. Então ele volta e encontra, chamava-se Três Corações, e era um brigo, não era uma nau de guerra, não era um cutter, não era uma fragata, era um brigo, um navio pequeno. É só uma curiosidade, chamava-se Três Corações, é o primeiro navio, não tem outro chamado Palhaço, outro chamado Valente, outro, não tem nada disso, foi um brigo Três Corações e chegou em Recife. Bom, isso é só uma curiosidade. Porque era um homem voltado à cultura, que pede seus outros defeitos, ele era um homem voltado à cultura. Tanto assim que no Egito ele levou todo o material cultural para o Museu do Louvre, que está lá hoje, para quem quiser ter a oportunidade de ver. E esses homens, quando houve a mudança com a queda de Napoleão em 1815, depois de Waterloo, esses homens ficaram perdidos na França, e muito mais do que simplesmente perdidos, eles ficaram atacados, foram atacados. As classes borbônicas não aceitavam os antigos bonapartistas e eles ficaram até em situação de miséria. Foi quando se reuniram em torno desse Jacques Lamberton, que foi o líder, e procuraram um lugar para ir onde pudessem sobreviver. E pensaram, já que a corte portuguesa estava no Rio de Janeiro, porque também não eles viriam aqui desenvolver a cultura no Brasil. Se propuseram a fazê-lo, e incrível como pareça, o ministro Coutinho, que era anglófilo, não era francófilo, mas aceitou de bom grado a ideia e levou a Dom João, que, como de costume, como característico da sua personalidade, demorou a resolver. Ele não resolveu de imediato, que sim, que aceitaria a missão cultural francesa, mas em verdade ele o fez. E essa missão acabou vindo, localizando-se no Rio de Janeiro. Ele deu acomodação e, ao cabo de algum tempo, até um salário a cada um deles. O resultado que nós temos aí foi o grande desenvolvimento das artes, letras, ciências e até materiais, vamos dizer, de mão de obra braçal, como carpintaria, orivesaria, fundição, que pouca gente fala nisso, mas isso aconteceu. Então nós tivemos, quando a gente vê, por exemplo, a análise detida do preparo, também é outra curiosidade, da nau Constituição, que foi buscar a nossa imperatriz Dona Teresa Cristina na Europa, e eu publico isso no meu livro sobre Dona Teresa Cristina, dou os detalhes mínimos sobre isso. Aqui não vou falar, evidentemente. Quando a gente analisa o preparo da Constituição para buscar a imperatriz, nós ficamos pasmos de ver os detalhes. A fragata Constituição encantou os europeus, acostumados a uma arte refinada. A Itália, que é um dos paraísos da arte mundial, os artistas italianos foram à Constituição apreciar um trabalho magnífico de arte, em entalhe de madeira, pintura,
bordados, enfim, tudo mais. Então, obra decorrente da Missão Cultural Francesa, patrocinada e garantida por Dom João. Então, não podemos deixar de reconhecer tudo isso aí. Com relação ao aspecto bélico, nós temos ainda que citar, não podemos deixar de citar, en passant, a audácia de Dom João, audacioso, atrevido, em declarar guerra à França de Napoleão. Gente, Portugal, um país pequenino, de terceira ordem naquela época, já foi primeira antes, terceira ordem, perseguido, atacado, teve a audácia de declarar guerra à França em 1808, e nós invadimos a Guiana Francesa, que é território francês, tomamos a Guiana Francesa, inclusive foi governada por um brasileiro. Bom, esse primeiro ataque nós tivemos. Segundo problema bélico que nós tivemos aí também, que não podemos deixar de falar, a Revolução Pernambucana de 1817. Dom João mandou combater com eficácia, para que não houvesse um desmembramento do Brasil, coisa triste que estamos assistindo na Espanha agora, nos dias de hoje, não é? Quando a Catalunha quer se separar da Espanha e provavelmente até vai conseguir, não sei. Uma coisa triste, em 32 tivemos uma parte sul do Brasil que quis separar do Brasil, o governo foi firme e não permitiu, e essas coisas não podem acontecer, e isso vai durante todo o governo do nosso muito amado imperador Dom Pedro II, também ser um punho de segurança para a manutenção da nacionalidade brasileira, impedir movimentos separatistas no Brasil, com todas as revoluções que ocorreram, Sabinada, Baianada e Praieira, e a revolução, inclusive do primeiro reinado de 1824, reacendendo o enfoque da de 1817. Então, tudo isso nós tivemos graças ao processo monárquico. É preciso que nós não nos esqueçamos aqui, nós como monarquistas, vamos pensar, nós estamos defendendo porque nós somos... Não! Eu estou falando como brasileiro. Como brasileiro. O Brasil é o que é. Coeso, monárquico, por natureza, coeso religiosamente, linguisticamente, socialmente, uno, graças à monarquia. Os senhores observem que nós tivemos em torno de nós, vai aqui um parênteses, me perdoe, presidente, vai aqui um parênteses, nós tivemos em torno de nós 4 colônias espanholas. O vice-reinado de Nova Espanha, o vice-reinado de Granada, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Prata. 4. Quantos são esses 4 hoje? Nem me atrevo a dizer, que também não sei de cabeça. Uma infinidade. Basta olhar a América Central, que era o vice-reinado de Nova Espanha. Quantos países, eu vou falar a palavra país, não no sentido pejorativo, mas no sentido geograficamente pequeno. Quantos países nós temos na América Central? O nosso vizinho do sul, o vice-reinado do Prata, 3 países, Paraguai, Uruguai e Argentina. O outro lá no norte, Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, 4. O Peru, a mesma coisa, Bolívia, Chile, Peru, ou seja, fragmentados. O Brasil foi o único, o México foi monárquico. Foi o primeiro país monárquico da América. Enquanto foi monárquico, manteve-se coeso. No momento em que a monarquia foi abolida, ele se fragmentou-se. Esfacelou-se. Então, nós tivemos essa felicidade de manter o sistema monárquico, a forma de governo monárquico, e que garantiu a nossa integridade territorial. E isso também foi garantido por Dom João. Em 1820 ocorre em Portugal uma revolução no sentido constitucionalista. Impõe a Revolução de 20. Essa Revolução de 20, entre outras coisas, que transformou o país antes absolutista em país liberal, obrigou a vinda de Dom João para Portugal, o retorno dele. Ele não foi porque quis, não. Por ele morreria no Brasil. Por ele viveria aqui o resto dos seus dias. Mas, infelizmente, ele era um rei e teve que obedecer às cortes portuguesas. Muitas das vezes com ordens infamantes, diga-se de passagem. Foi um período triste, aquele primeiro período constitucional português. Ele aqui deixa então quem? O seu filho,
príncipe herdeiro Dom Pedro de Alcântara. Vamos citar que se deixou aqui por quê? Porque já em 1815 o Brasil não era mais uma colônia. Por obra e graça de Dom João, claro, com interesses franceses por trás disso tudo, e do ministro Talleyrand da França, não vamos omitir, a verdade seja dita, era interesse, não que Talleyrand amasse o Brasil, ele nem conhecia, nem sabia que ficava a história do Brasil, mas havia interesse dele em ter Portugal, um país poderoso, com um rei de 3 reinos. Aí seria primeiro do mundo e teria direito a voto no Conselho de Segurança do Congresso de Viena. Então, Dom João aceita, em benefício do Brasil, elevar o Brasil à condição de reino unido a Portugal e ao Algarve, que desmembrou-se. Então, foi aqui a criação do Reino Unido, em 1815. O Brasil passa, portanto, a ser um Estado, embora unido ao outro, que foi Portugal e Algarve. Então, quando ele volta a Portugal em 1821, ele é que deixa seu filho na condição de príncipe regente do Reino do Brasil. Príncipe regente do Reino do Brasil, era o título que o príncipe Dom Pedro usava. Essa situação toda gerou uma problemática no Brasil, porque começou-se a sentir um desejo amplo de independência que no fundo tinha sido patrocinado pelo próprio rei Dom João VI. Em outras palavras, não são essas as bonitinhas que eu vou dizer, mas em outras palavras o sentido é o mesmo. Quando ele vai embora, está nos livros de história, a gente engole e faz que foi assim mesmo, mas na realidade ele diz: Pedro, o Brasil brevemente separar-se-á de Portugal. Se assim for, põe a coroa sobre tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Se não foram essas as palavras textuais, foram na essência, no âmago, essa frase, foi esse o âmago do sentido da frase. Não tem a menor dúvida. Então ele já sabia e não se opunha a isso. Tanto que quem se opôs a essa problemática da independência do Brasil foram as cortes portuguesas, não o próprio rei, que se manteve omisso. Inclusive, em Portugal, ele é considerado um rei fraco nesse período, porque ele não se manifestou energicamente. Porque ele também não tinha interesse nisso. O que Dom João fez com sua cabeça fabulosa, brilhante, o que ele fez foi exatamente não deserdar o príncipe Dom Pedro, como as cortes queriam. E ao contrário, quando os senhores analisam o acordo de 1825 de reconhecimento da independência do Brasil, há ali um artigo, uma cláusula, na qual se impõe Dom João com o título de imperador do Brasil. Mas que isso é brincadeira? Nós já tínhamos o imperador Dom Pedro I, vão ter 2 imperadores? É verdade. O acordo de 1825 vai perdurar até 1826, quando morre Dom João. Ele levava o título de rei de Portugal e imperador do Brasil. Mas por que isso? Vaidade? Não, Dom João não tinha vaidade nenhuma. Alguns livros falam que era vaidoso. É vaidoso, queria ostentar o título de imperador do Brasil. Não, ele estava indo mais longe. Ele pensava: meu herdeiro é Dom Pedro, meu filho mais velho, meu filho querido. Quando eu morrer, ele vai herdar a coroa de Portugal e vai herdar a coroa do Brasil, da qual ele já é imperador. Ou seja, volta-se à união Brasil-Portugal. Cabeça de Dom João, inteligente. Não aconteceu assim, a história foi diferente, como nós vimos. Mas o pensamento dele foi muito lógico, muito racional. Não foi vaidade que fez reclamar para si o título de imperador do Brasil. Teve suas razões. Bom, ele vai embora e aqui fica o nosso príncipe Dom Pedro. Não vou descer a detalhes sobre o problema que ocorreu no ano de 1821. Apenas vamos dizer que foram problemas sérios que em 1821, como no início de 1822, nós tivemos problemas internos drásticos. Ainda portugueses leais a Portugal, outros portugueses querendo adotar a cidadania brasileira, a suditania brasileira. Problemas internos, políticos, ideológicos, uns liberais, outros absolutistas.
Mas, enfim, foi um período de grande luta. E, resumindo, Dom Pedro tudo fez, tudo se esforçou para manter o equilíbrio. Tivemos que assumir uma dívida de 200 mil libras esterlinas com a Inglaterra, porque a Inglaterra que foi a grande responsável pelo reconhecimento da independência do Brasil, que devemos a ela, evidentemente, mas tivemos que pagar, não foi de graça. Nós herdamos a dívida portuguesa oriunda do Tratado de Mítico em 1703, em que Portugal estava devendo muito à Inglaterra através da sua balança comercial e que era pago com ouro tirado das nossas Minas Gerais. Aí vamos dizer, Portugal roubou o ouro do Brasil. Não, Portugal não roubou nada, porque isto aqui era território português. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos uma fazenda, um sítio, uma granja, e fôssemos lá e pegássemos ovo, galinha, verdura. Estamos roubando de lá, não, aquilo é meu. Eu vou tirar para mim, para o meu sustento. E foi o que Portugal sempre fez desde 1703, dada no Tratado de Mítico, em que houve um equilíbrio entre a Inglaterra e Portugal. E claro que Portugal estava sempre em desvantagem. Portugal sempre devendo a Inglaterra. E vamos dizer assim, complementava a balança comercial com o ouro. Mas não queria o ouro se Portugal não tem mina de ouro. Muitas vezes saíram navios do Brasil, do Rio de Janeiro, com ouro diretamente para Portsmouth, na Inglaterra. E vamos em Portugal, porque isso é um território português. Não, vamos ser honestos no nosso, vamos ser equilibrados na nossa análise. Bom, Dom Pedro fez tudo por manter a economia brasileira, que estava bastante desgastada. Desgostos em Minas, desgostos em São Paulo, sobretudo as duas grandes províncias da época. Né? Uma curiosidade, vou lhes dizer, também poucos sabem, alguns sabem, outros não. Dom Pedro esteve em Minas no ano de 1831, em março de 31, para sufocar um levante, um descontentamento havido em Ouro Preto, então capital de Minas Gerais. Voltou, ele foi acompanhado de sua segunda esposa, a imperatriz Dona Amélia. Voltou, chegou ao Rio de Janeiro nos últimos dias de março, primeiros dias de abril, quando eclodiu o problema que o levou à abdicação, que nós não vamos citar aqui. Entretanto, o que eu quero dizer aos senhores e às senhoras, uma curiosidade que eu disse que poucos sabem, alguns sabem, poucos sabem. Minas Gerais foi o berço nato de uma princesa imperial. Em 1º de dezembro de 1831, nascia em Paris a princesa Dona Maria Amélia de Bragança, filha de Dom Pedro I, com sua primeira imperatriz, com a sua segunda mulher, a imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg. 1º de dezembro. Em termos biomédicos, nós regressarmos 9 meses, onde ele estava em março de 1831? Nas Minas Gerais. Essa princesa, Dona Maria Amélia de Bragança, poderia ostentar assim embaixo, made in Minas Gerais. Com toda certeza. E pouca gente sabe disso, né? Só uma curiosidade que eu estou dizendo aos senhores aqui. O senhor pediu para fazer uma pergunta, mas a gente tem um tempo estourado. O problema é que cada um desses 10 professores aqui, a gente não pode falar junto, a gente tem que falar sozinho o dia inteiro. Por favor, professor. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar com vocês aqui nesse dia de hoje, em Juiz de Fora, tendo a oportunidade de rever meu grande amigo, Heitor Vilela, e também ver que o movimento vem crescendo, né, nas redes sociais, e isso me parece extremamente importante. Enquanto ele acerta ali o negócio, eu vou ter que sair da frente, pois não. Eu queria chamar a atenção, quando se fala na qualidade dos homens que o Brasil produziu no Império, eu sou uma pessoa que gosto
de repente, de repensar caminhos alternativos da história, né? Então, é uma coisa interessante, se houvesse um prêmio Nobel no século XIX, início do século XX, é mais ou menos óbvio que Machado de Assis teria ganho esse prêmio. Por quê? Porque hoje ele é considerado um dos grandes escritores que a humanidade produziu, né? Não é um maior escritor brasileiro, é um dos grandes escritores. E outra figura que eu acho impressionante é a do Barão do Rio Branco, que certamente teria recebido o Prêmio Nobel da Paz, porque ele acrescentou ao território brasileiro quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso sem disparar um tiro. É algo notável. Infelizmente, ou felizmente, é difícil a gente saber, viveram na época do Império. Eu vou te pedir para você passar. Mas esse é um ponto que eu acho extremamente interessante. E aproveitando, lembrando a vocês o seguinte, coisa que nós desconhecemos: o Brasil produziu sim um único prêmio Nobel, essa pronúncia é sempre discutível, que foi o Peter Bryan Medal, que foi, o pai eu acho que era egípcio, a mãe era inglesa, ele viveu em Petrópolis até os 15 anos de idade, e depois o Dutra cismou que ele teria que servir ao exército, ele não queria, e realmente foi para a Inglaterra, lá estudou, enfim, e foi prêmio Nobel de Medicina em 1960. E para fechar essa parte, enquanto ele acaba ali, é impressionante, quer dizer, essa coisa que o professor levantou há pouco. Eu diria o seguinte: se houve um servicinho sujo que a República fez muito bem, foi praticamente apagar a memória do século XIX brasileiro. Então, a professora reclamou há pouco que não tem conhecimento. Isso que se diz besteira, né, em relação ao que levantou João VI, é impressionante. Felizmente, houve livros como 1808, que sei lá, essa altura já vendeu quase 1 milhão de exemplares, em que a figura de Dom João VI foi revista, né, aqui e curiosamente em Portugal, que tinha um pouco aquela fama de fujão e tal. Eu tive um conhecido que olhou para mim uma vez e disse assim: Gastão, a ausência, né, de Dom João VI, né, de Portugal, né, e vindo para o Brasil, ele simplesmente tornou Portugal inconquistável, mesmo que fisicamente ocupado. Por quê? Sabe jogo de xadrez? Você não tomou o reino, não ganhou o jogo, né? E realmente a clarividência do João VI é algo absolutamente genial. Eu digo isso, pessoal, porque é muito triste um país onde a gente perde noção das grandes figuras da nossa história e fica com esses anões aí que a República produziu, né? Inclusive aquela dos anões famosos do orçamento. Mas eu vou vou começar aqui a minha palestra, que o título é um pouco hegeliano, mas fiquem tranquilos que eu não vou entrar nesse tipo de assunto. Mas é tese, antítese e síntese na moldura institucional brasileira. Eu queria só que você fosse passando. A Constituição, isso aí é na parte da tese. Se vocês olharem com cuidado, ali em cima está escrito tese, está um pouco difícil de ver, talvez se descesse um pouquinho. A Constituição de 1824, ela foi outorgada, não promulgada, e talvez o que havia de mais importante nessa Constituição é que ela tinha mecanismos de resolução de conflitos e de cobrança de responsabilidade da turma do andar de cima, né, das classes dirigentes. Isso me parece fundamental. Eu diria ainda que Dom Pedro I teve o cuidado de mandar a Constituição, antes de efetivamente outorgada, ela foi distribuída a todas as câmaras municipais, como o professor sabe, dando conhecimento, porque Portugal não tinha, né, digamos assim, o que no Brasil você tem, que são os estados. Era um país pequeno, você tinha basicamente municípios, né, e o governo central, o estado unitário.
E é interessante chamar a atenção para esse ponto aí, do Afonso Arinos, que na época comemorativa do 60º da Constituição Imperial, ele, com a autoridade de professor, né, de Direito Constitucional, afirmou que foi a melhor que o Brasil teve. E foi a melhor por essa coisinha muito simples, né? Você tem poder, é uma coisa que para funcionar bem tem que ser monitorado. Eu sempre cito o exemplo da Inglaterra, talvez eu volte a ele, que Montesquieu, há 2 séculos atrás, já elogiava o modelo político inglês. E o que acontece lá? Toda semana o primeiro-ministro vai ao parlamento às quartas-feiras. Aliás, pela internet você consegue assistir lá o que eles chamam do Question Time. E ele é cobrado, né? Tem um gabinete de sombra, enfim. Além disso, toda semana, às sextas-feiras, o primeiro-ministro, sozinho, presta contas à rainha do que ele está fazendo e deixando de fazer. Ou seja, toda semana. Poder, pessoal, um povo maduro sabe que poder é algo que tende a feder. Então você tem que usar um desinfetante semanal para não perder rumo. Quem acha que o negócio é bonito, Aristóteles, né? Atividade política é a mais nobre atividade do ser humano, né? Ou aí entra, digamos, o Maquiavel, né? Que diz que quem está no poder quer se manter lá mesmo. Essa visão em termos operacionais é muito mais real do que aquela outra um tanto idílica. Qual é a saída? Não tem saída? Tem sim a saída dessa questão do monitoramento semanal do poder, porque o poder tende a perder rumo em direção àqueles que estão no topo da pirâmide. Bom, e pode passar, por favor? E aí, toda a estrutura, né, do Império está baseado no poder moderador, a chave de toda a organização política, nas palavras de Carneiro da Cunha, que foi advogado constitucionalista. Observe bem, a figura do imperador seria uma figura inviolável e sagrada, sem responsabilidade pelos atos do governo, cujas funções seriam a de nomear senadores, nomear e demitir os ministros de Estado, suspender os magistrados, perdoar e moderar penas e impostos a réus, conceder anistias em casos urgentes, aprovar e suspender resoluções dos conselhos provinciais, sancionar decretos e resoluções da Assembleia Geral, até dissolvê-las quando assim existe a salvação do Estado, convocando imediatamente outro. Isso aí, a primeira reação, assim, pergunta incômoda, ditadura, poder pessoal, é extremamente importante fazer alguns comentários sobre isso aí. Quando você diz que a figura do imperador, né, é sagrada e inviolável, eu gostaria de lembrar a cada um de vocês aqui que na tradição cristã a figura humana é sagrada e inviolável, não é só do imperador não, né? Para a gente botar os pingos nos is, apareceu só uma coisa lá para ele, quer dizer. E observe bem, sem responsabilidade de atos do governo, foi o que o professor disse, eu não governo, né? Eu tenho presidente do Conselho de Ministros, com muita frequência, é quase como se Dom Pedro II estivesse treinando os políticos do Império. Montava uma reunião, agora a decisão é dos senhores de sair, né? É interessante isso, não é função. Então, realmente, o fato de não ter responsabilidade pelos atos de governo, porque se tivesse responsabilidade pelos atos do governo, quando dá em besteira, o imperador tinha que ser mandado para casa. Ele não pode realmente ter essa responsabilidade. Isso é responsabilidade do primeiro-ministro. Se o rei não foi bom, é uma pergunta deslocada. Porque quando dá problema, você troca o primeiro-ministro, e não, obviamente, o monarca. Ainda que haja casos extremos, teve que ser afastada, como Dona Maria I, mas aí problema de faculdades mentais e tal. E aí tudo isso, eu acho muito interessante essa parte do poder moderador que fala em suspender os magistrados, né? Ou seja, isso aí é o que a gente fala muito de um controle externo do judiciário. E não era arbitrário. O imperador podia suspender um juiz de função e deixá-lo para ser julgado adequadamente, ou seja, não era uma coisa arbitrária. Bom, e a questão da dissolução da Assembleia, que é uma coisa fundamental no regime monárquico, era sempre ouvido o Conselho de Estado. O imperador não tomava o que a gente chama hoje uma decisão monocrática, ou seja, deu na telha, a gente dissolve a Assembleia. Isso não era assim. Vocês vão permitir tirar o paletó, porque eu vou acompanhar com vocês dois aí.
Isso é coisa de paisé. Eu citaria aqui um exemplo que eu vivi nos Estados Unidos. É terminantemente proibido militar fazer declarações de cunho político. E estava lá na Universidade da Pensilvânia, na época estudando, teve um bandido militar na Casa Branca que fez uma declaração que foi considerada de cunho político. O que aconteceu com ele? No dia seguinte, fizeram uma festinha, muito simpática, educada, e ele foi transferido para o Alasca, né? Isso desde 1803, com Jefferson, onde ele diz no discurso de posse dele que a primazia do poder civil é indiscutível, tem que ser mantida, a não ser que você queira ser, né, país de segunda, aí vale tudo, né? Bom, e isso aqui, o terceiro, é impressionante, né? Porque a confiança deixa de ser a pedra angular na manutenção de um governo. Olha só, né? Lula, Dilma, cadê as provas? Cadê as provas? Confiança é aquele funcionário seu que você manda embora porque você não confia mais nele. Não é questão de comprovar, é porque a confiança foi no brejo. Alguém tinha confiança em Dilma? Né? Ou mesmo, depois no Lula, depois de tudo que aconteceu, não quero as provas, quero as provas. Isso é ridículo. No mínimo, ele era responsável pelos homens que ele botou dentro da Petrobras, né? E depois disse que não sabia de nada. Isso é ridículo, né? Enfim. E essa aí é algo também muito sério, que não existe, não confundam, hein, pessoal? O presidencialismo americano é único, é diferente do resto do mundo todo e funciona em função de uma série de características que os americanos herdaram do parlamentarismo inglês. É muito importante ter isso claro. Por exemplo, no caso nosso, mistura entre funções executivas e legislativas, iniciativas de lei partindo do poder executivo. Isso praticamente não existe nos Estados Unidos. As leis partem do Congresso, você tem essa separação clara dos poderes. Você há de convir, eu gosto muito do Peter Drucker, né, que é o pai da moderna administração. Ele diz o seguinte: quando você, né, sabe ou conhece bem os vícios de origem, você pode perfeitamente fazer uma previsão, isso não vai dar certo. E foi exatamente o que está acontecendo com a República 125 anos depois. Não podia dar certo. Pode passar. O modelo conflituoso. Eu gosto de citar aqui esse negócio do Coelho Bueno, porque ele ironizava a ideia frágil de poderes harmônicos e independentes entre si. Segundo ele, uma contradição em termos, ou bem são independentes ou bem são harmônicos, daí a necessidade do quarto poder moderador. Ou seja, por quê? Porque realmente o monarca, ele não está ligado a grupos econômicos, ele está lá e é pago com dinheiro do povo. Não está ligado a grupos econômicos. Não está ligado nem a grupos econômicos, nem a grupos políticos. Isso torna o monarca perfeito, não, mas o torna muito mais isento do que, por incrível que pareça, ser eleito. Portugal, por exemplo, quando o presidente, é um parlamentarismo republicano, quando o presidente de Portugal é eleito, ele é obrigado pela Constituição portuguesa a se desvincular do partido que o elegeu, porque agora ele está representando a nação portuguesa, não é mais partido lá dele. Agora, vamos veremos. O indivíduo que passou a vida toda dentro do partido, foi o caso mais suave, sempre participou. De repente, quando participaram, ele esquece de tudo. Se espantavam em ver pessoas, né, mulatos negros, em posição de destaque do governo imperial. É uma coisa interessante chamar a atenção para isso. E isso, no começo da República, entre outras coisas, teve um tom muito racista. O Brasil é atrasado porque tem preta demais, é o fim da picada. Não é porque não educa a sua população, é sempre a explicação vagabunda de segunda categoria que não explica o que aconteceu. Mas enfim, voltando à questão, ele frequentou essa livraria editora do Paulo Brito, que lá se reunia toda a intelectualidade do Império, né? O que aconteceu? E ali era um centro de debate, entendeu? Então, Machado de Assis teve essa dupla característica de escrever muito cedo, de aprender a pensar com clareza cedo e frequentar um ambiente de debate da melhor qualidade, que era ali na livraria do Paulo Brito. E isso realmente criou, no século XIX,
modéstia à parte, aquilo que o professor citou apenas há pouco, dizendo que Rui Barbosa dizia que, em 1915, que o parlamento do Império era uma escola de estadistas, ou seja, a gente sabia pensar e via o futuro a longo prazo, e o Congresso da República se tornou um balcão de negócio, que, aliás, pelo jeito, vai de vento em popa até hoje, né? Enfim, eu não quero me alongar mais, eu acho que estou dentro do meu tempo, mas a gente ainda tem uns 5, 10 minutos aí para perguntas que eu, por favor, aproveite. Eu gosto da gente debater. Obrigado, pessoal. Como o nosso amigo Hannes já nos apresentou, eu gostaria aqui de, então, antes de mais nada, agradecer ao Círculo Monárquico de Juiz de Fora pelo convite. Para mim é uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui. Gostaria também de parabenizar os dois palestrantes pelas brilhantes exposições, que foram muito enriquecedoras para mim. E vou então abordar aqui um tema, infelizmente um tempo também não muito longo, né? A gente tem que ser bastante conciso, um tema sobre o livro que eu escrevi recentemente, mas que ainda está inédito. Eu ainda estou negociando e estudando uma possibilidade de publicá-lo brevemente. Mas o livro já está pronto. O título do livro, como está aqui, dá para perceber, é O Império Verde e Amarelo, breve história da grandeza e decadência da bandeira brasileira. Eu coloquei aqui um pequeno resumo biográfico meu. Eu moro aqui em Juiz de Fora, sou doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização na Universidade de Michigan. Na verdade, a minha área de atuação é na área de estatística. Eu tenho formação em física e trabalho em métodos estatísticos de dados educacionais. Algo que, a princípio, não tem nada a ver com o tempo dessa palestra, né? Obviamente. Mas eu também me dedico, já praticamente desde a adolescência, a estudos de história e de genealogia. E, nesse sentido, eu tenho feito muita pesquisa sobre a história da Zona da Mata Mineira, pesquisa sobre heráldica e genealogia. E, em função, inclusive, dessas atividades, eu recentemente me tornei sócio do Instituto Histórico e Geográfico daqui de Juiz de Fora, ocupando a cadeira de número 3, cuja patrona é a Viscondessa Amélia Cavalcante de Albuquerque, uma grande figura do Império, que inclusive morou aqui na chácara do museu, onde hoje é o Museu Mariano Procópio. Bom, antes de falar do livro, eu também precisaria rapidamente explicar o motivo desse livro. Em função do meu interesse por genealogia, alguns anos atrás, eu me propus a escrever um livro sobre a genealogia da família imperial do Brasil. E eu sempre tive um interesse muito grande, não apenas pela genealogia, mas também pela representação artística que poderia estar, de alguma maneira, ilustrando a genealogia dos imperadores. E aí eu fui levado a ver a questão da heráldica e das bandeiras que os diversos soberanos brasileiros e portugueses tiveram ao longo dos séculos. E quando eu comecei a me atentar para isso, para os brasões e para as bandeiras, eu percebi que eles não eram gratuitos, havia uma lógica por trás da sucessão de brasões e de bandeiras. E aí eu comecei a me aprofundar na questão da heráldica dos soberanos portugueses e depois dos soberanos brasileiros. Até que isso ficou tão grande que virou um segundo livro. Ou seja, eu deixei de pegar a genealogia dos imperadores e comecei a estudar a própria representação heráldica dos antigos soberanos luso-brasileiros. E aí eu fiz um livro bem grande, que tinha mais de 400 páginas, inclusive o nosso amigo Hannes teve a gentileza de rever o livro, fazer uma revisão do livro. Mas aí apresentei esse livro ao professor José Murilo de Carvalho, que é um grande historiador da história e da política brasileira. Ele leu o livro e achou que seria mais interessante dividi-lo, ou seja, que eu partisse. Uma metade seria dedicada à genealogia dos imperadores e a outra
a própria bandeira do Brasil. Então, o que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é um livro que resultou da divisão do meu livro inicial. Esse já está pronto, como eu disse, é o livro da bandeira. Posteriormente, eu pretendo pegar o material que já está escrito e transformar a outra metade que não está aqui num livro sobre, especificamente, a família imperial do Brasil. Bom, então, essa era só uma observação, porque vai ajudar um pouco a entender o que nós vamos falar aqui. Olha só, observando a origem do azul da bandeira do Brasil, como já foi falado aqui, quando se pergunta a uma criança hoje na escola por que o Brasil, a bandeira é azul, geralmente se responde, porque se fala muito na escola, é porque é o azul do céu. E aí eu fico achando muito estranho, porque parece que o céu só existe no Brasil, então, né? Porque já que o azul é do céu, então todos os países do mundo tinham que ter azul nas suas respectivas bandeiras e não tem. Na verdade, o azul, ele vem de uma raiz histórica francesa, que talvez fique melhor compreensível, melhor compreendida aqui. Existe uma lenda na França associada a um santo que viveu logo depois do final do término do Império Romano, mais ou menos no século V, VI, depois de Cristo, que era chamado São Martinho. São Martinho foi um dos santos que foi o responsável pela cristianização da França. E por isso que, inclusive, os franceses se orgulham de dizer que são a nação cristã mais antiga do mundo, inclusive mais antiga do que a Itália. Isso, em grande parte, foi devido a São Martinho. Existe uma lenda associada a São Martinho que dizia o seguinte: ele era um soldado romano e ele estava uma vez andando durante o inverno por um caminho e encontrou um mendigo que estava passando muito frio. Ele, que já era cristão, tirou a espada da cinta, cortou a sua capa ao meio e aí deu a segunda metade da capa para o mendigo. E alguns diziam que a capa de São Martinho era azul. A partir daí, então, ficou criado o mito da capa azul de São Martinho. Aí, o que acontece? Poucos séculos depois, na França, surge Carlos Magno. Né? E Carlos Magno, que foi um grande imperador do Ocidente, né? Ele já tinha, naquela época, consciência do manto azul de São Martinho. Então, desde a época de Carlos Magno, mais ou menos no século IX, VIII, depois de Cristo, já existia o azul associado à monarquia francesa, inclusive nas armas de Carlos Magno. Apesar de que essas armas aqui, elas não estão muito, vamos dizer assim, ortodoxas, não, porque esse retrato de Carlos Magno foi feito já na Renascença, por um artista que foi o Alberto Dürer, e aí ele colocou outras armas, mas dá para perceber que isso aqui, ó, o azul, é a referência à França. Algum tempo depois, um descendente de Carlos Magno foi outro rei da França, que é o Hugo Capeto, que inclusive tem o nome de Capeto porque ele usava uma capa curta azul como uma referência a São Martinho. E aí, como ele era o homem que usava a capa curta, veio o nome Capeto. Daí que vem a origem da palavra Capeto. Um ponto também interessante é que a capa azul de São Martinho, ela era tão importante na simbologia francesa que criaram um pequeno templo para abrigá-lo. E aí o nome desse templo passou a ser uma capela, ou seja, uma igreja para guardar a capa. Então, isso em francês seria chapelle, né, que é a capela, e capa é chape, né? Em espanhol você tem capa e capilha, em português você tem capa e capela, né? Em inglês você tem chapel. Você vê então que a origem da palavra capela ela vem exatamente disso. Bom, continuando isso, nós temos aqui as armas reais da França, na sua versão mais antiga, um campo azul semeado de flores de lis de ouro. Então você percebe que o azul já está
nas armas francesas desde a Idade Média, né? Desde mais ou menos o século XI e XII já existiam as armas francesas com azul. Um ramo descendente da família francesa foram os duques de Borgonha, cujas armas estão apresentadas aqui. Então você percebe que o azul, nessas bandas azuis aqui, das armas dos duques de Borgonha, são azuis exatamente para evocar a origem capetinga dos duques de Borgonha. Eles descendiam de um capeto por linha masculina ininterrupta, os duques de Borgonha. Aí o que aconteceu? Mais ou menos no século XII, um duque de Borgonha, então aqui nós temos a França, né? Mais ou menos no século XII, um duque de Borgonha teve 5 filhos homens. O mais novo deles chamava Henrique. E ele não tinha, obviamente, pelo fato de ser o 5º filho, ele não tinha direito a nada em termos de herança. Ele só tinha 2 saídas. Entrava para a igreja e ganharia talvez uma abadia, da qual ele seria superior, ou então se tornaria um guerreiro. Ele foi para essa segunda opção. Então ele montou um séquito e se dirigiu para a Península Ibérica, se colocando a serviço do imperador Afonso VI de Castela, aliás, de Leão. E casou-se com uma filha ilegítima de Afonso VI. Aí vai começar a história de Portugal. Então, o brasão de Portugal. Então, esse suporte aqui já são as armas brasileiras. E Dom João também cria, antes de ir embora para Portugal, as armas que ele concede a Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Dá para perceber que muitas das principais características da atual bandeira do Brasil já estão presentes nessa bandeira primitiva, também criada por Debré. E aí, do Reino Unido, nós passamos ao Império. Bom, vem Dom Pedro I, que era casado com Dona Leopoldina de Habsburgo. Aqui estão as armas de Dona Leopoldina. Um lado, o brasão do marido, que era Dom Pedro, brasão dos Bragança. Do outro lado, o brasão dos Habsburgo, que era o pai de Dona Leopoldina, o imperador Francisco, último imperador do Sacro Império Romano, primeiro imperador da Áustria. Então, o verde e o amarelo surgiram exatamente dessa união dinástica entre Bragança e Habsburgo. Dom Pedro, apesar de ter sido, obviamente, uma vítima de Napoleão Bonaparte, ele tinha uma grande admiração pelo Napoleão. Ele admirava, né, a capacidade de comando, enfim, a genialidade, né, militar, política de Napoleão. Então, e algumas outras coisas também contribuíam para essa possibilidade entre Dom Pedro e Napoleão. Isso porque a Dona Leopoldina era irmã de Maria Luísa, da Áustria, que foi a segunda mulher de Napoleão. Ou seja, Dom Pedro e Napoleão eram concunhados. Isso sem contar o fato de que Debré, que estava fazendo toda essa simbologia, era um artista que havia trabalhado para Napoleão. E um ponto interessante é o seguinte: Napoleão, quando conquistou a Espanha, deu a coroa, destronou os Bourbon e deu a coroa da Espanha a seu irmão José. E essas armas aqui são as armas do regimento napoleônico Dom José da Espanha. Olha só como que é interessante. Ele tem um formato quadrangular com um losango e no centro as armas da Espanha, que eram as armas de Dom José, irmão de Napoleão, como rei da Espanha. O que o Debré fez? Pegou isso aqui que já existia e criou a bandeira do Brasil. Bom, a partir daí nós tivemos então o Império Brasileiro, que foi consolidado pelo Dom Pedro II.